O processo está em andamento. Se você já teve ou tem ainda algum processo judicial em tramitação, é provável que você já tenha escutado essa frase. Esse vai ser o nosso tema de hoje do nosso quadro sobre crimes sexuais. E eu escolhi esse tema por conta de um motivo muito importante. Infelizmente, a maioria das vítimas e suas famílias não possuem conhecimento jurídico para entender o funcionamento do sistema de justiça e também toda a burocracia que envolve o atendimento da vítima de crimes sexuais. Do aspecto jurídico, esse atendimento vai desde a ocorrência policial até chegar na sentença. Então, é muito prejudicial dar esse tipo de informação, porque o fato de você dizer que está em andamento significa que o processo ele pode estar em qualquer espaço que vai desde o registro da ocorrência policial até a decisão do juiz. Ou seja, o processo tanto já pode ter chegado ou estar próximo do seu final, como ele pode sequer ter iniciado. Você percebe o quanto que isso é problemático? E eu vou trazer para ti uma situação real que chegou até mim, que ilustra muito bem o problema desse tipo de orientação e de você aceitar passivamente esse tipo de informação quando você vai buscar saber o que está acontecendo com o seu processo judicial. 2 meninas foram violentadas sexualmente há mais de 10 anos. E a situação delas ainda está em andamento. Quando a mãe me procurou, ela relatou essa situação e me causou uma surpresa. Nossa, 10 anos em andamento e o processo ainda não foi finalizado. Isso, inclusive, contribui muito para aquele discurso que as pessoas dizem: não vai denunciar porque não vai adiantar nada, não vai dar em nada, demora muito, não vai acontecer nada. E essas pessoas, elas até possuem uma certa razão, mas não total, razão total. Pelo seguinte, apesar de toda essa demora, essa mãe, ela, ao fazer essa denúncia, ela conseguiu uma coisa muito importante, que foi fazer a violência cessar. Ela acreditou no relato das suas filhas. Ela afastou essas crianças do convívio com o abusador. Então isso já é um ganho imenso. Entretanto, é muito importante continuarmos aqui com a parte da responsabilização desse abusador. O que aconteceu? Por que você deve estar se perguntando, né? Nossa, mas por que demora tanto? Isso é normal? Não, não é normal um processo levar tanto tempo assim. Para você entender a duração do processo, é preciso que você conheça as etapas que essa situação percorre até que chegue onde todo mundo quer, que é a decisão do juiz, a sentença, onde ele vai dizer se o réu é condenado, vai ser condenado ou não, e em caso de condenação, quantos anos ele irá cumprir de prisão. Então vamos lá. A gente começa com a revelação dessa situação abusiva, que já é um grande obstáculo, porque a maioria das crianças não recebem educação sexual, não recebem orientações de autoproteção, não recebem orientações sobre toques adequados e inadequados, então elas acabam não conseguindo perceber que a atitude perpetrada pelo abusador, que aquilo ali é uma violência. Então esse já é o primeiro obstáculo, né? Conseguir identificar isso como uma violência. O segundo é quando ocorre essa revelação, a pessoa que recebe essa notícia, ela tem que dar credibilidade, ela tem que receber muito bem essa informação e dar prosseguimento. Porque ainda existem muitas famílias que acabam tirando por menos, dizendo que a vítima ela está imaginando coisas, que ela está fantasiando, que ela está inventando. Às vezes tentam culpabilizá-la, dizendo que ela quer destruir a família por algum motivo e não dão a devida atenção e importância que a situação merece. Depois disso,
houve a identificação, a revelação, isso foi bem recebido e chega ao sistema de justiça, tendo como porta de entrada a Polícia Civil. Então, vai ser lavrado um boletim de ocorrência, depois aquilo ali vai gerar um procedimento policial, vai ter início aí a investigação. Essa vítima provavelmente ela vai ser encaminhada para ser realizado o exame sexológico forense, ela vai passar por o atendimento para ser ouvida mediante escuta especializada ou depoimento especial, vão procurar outros meios de prova, vão aguardar o laudo decorrente do exame pericial ser concluído. Então, olha só na fase policial quanta coisa tem para fazer. Depois disso, de concluídas as investigações, essa situação é encaminhada para o Tribunal de Justiça, que também vai encaminhar para o Ministério Público se manifestar, onde ele vai oferecer uma peça processual chamada de denúncia, se ele entender que existem indícios mínimos de autoria e de materialidade, ou seja, indícios mínimos de quem é o autor daquela violência e de materialidade que prova ou pelo menos indica, né, que aquele crime de fato aconteceu. Após isso, existe uma outra fase que é a de citação do réu, que é onde ele toma conhecimento sobre aquela denúncia e vai abrir o prazo para ele apresentar a defesa. Somente depois de tudo isso é que nós teremos a instrução do processo, onde as pessoas vão ser ouvidas, as vítimas, as testemunhas e quem mais for necessário. A exceção a esse percurso é se a situação se enquadrar numa antecipação de provas e a vítima for ouvida logo lá no início do processo, certo? Após essa situação, existe uma fase aí de manifestação final, que a gente chama de alegações finais, que podem ser feitas por escrito ou de forma oral. E por último, a sentença do juiz. Então, olha só quanta coisa tem que fazer. É um crime extremamente complexo de se investigar, de se apurar, de se responsabilizar. Eu estou falando isso para você não para justificar a demora do processo. O ideal é que o processo pudesse ser resolvido ali imediatamente. Eu estou apenas te mostrando a existência dessas etapas para que você, ao ir buscar informações, você exija da pessoa que está prestando essa informação que ela te explique em qual dessas fases o seu processo se encontra e o que ainda falta fazer. Porque de repente você pode intervir de alguma forma para dar o que a gente chama de impulso nesse processo, para que ele caminhe na direção do seu encerramento. Então, olha lá, feitas essas considerações iniciais, bora voltar para o caso que chegou até mim. As duas meninas foram violentadas, o abusador ele fugiu, então o processo ele não passou aqui, ele foi concluída a investigação, mas ele não evoluiu para a instrução, porque ele tinha fugido, não foi localizado para ser pessoalmente citado e apresentar sua defesa, então o processo ficou impossibilitado de prosseguir no seu caminho normal, que seria a oitiva das pessoas e a sentença. Só que a mãe das vítimas, que eram crianças e ela que ia buscar informações, não falaram para ela a princípio que esse era o motivo do processo não ter seguido o seu caminho normal. E olha só a importância de que se a pessoa tivesse contado, né, de fato o que estava acontecendo, em vez de se limitar a dizer que o processo estava em andamento, essa mãe, de repente, talvez ela conseguisse obter alguma informação de onde ele estava e comunicasse para o juiz para que ele fosse localizado em determinado endereço, ou até mesmo ela poderia acionar o Ministério Público ou a Delegacia de Polícia solicitando a realização de diligências para que fosse buscado um novo endereço desse abusador, que ele pode ser localizado por intermédio, né, de atualização no cadastro dele no sistema eleitoral, quando ele coloca alguma conta
seja de energia elétrica, de água, de internet, quando ele registra no seu CPF, enfim, cartão de crédito, existem várias diligências aí possíveis para localizar essas pessoas aí que estão se ocultando da justiça. Beleza, então olha só, passou todo esse tempo, depois de 10 anos ele foi preso, mas aí o que aconteceu? O processo ele ia voltar para o seu curso normal. Entretanto, não havia nenhuma informação sobre o endereço da mãe e das vítimas. E nesse contexto, principalmente porque o abuso que elas sofreram, não houve penetração. Então, o laudo que foi realizado não atestou essa violência. Então, a comprovação, como não houve testemunhas, estava centrado unicamente no relato dessas duas vítimas. Então, acompanha comigo. Ele foi preso provisoriamente, o próprio nome já diz que é provisório, não é nada definitivo. Ia depender, essa permanência dele preso, de coletar uma boa prova que comprovasse a violência e quem foi que fez, para depois ele ser condenado. Só que, como passou muito tempo e elas haviam mudado de endereço e não haviam sido orientadas a manter o seu endereço atualizado no processo, consequentemente elas não seriam localizadas, não seriam intimadas e não compareceriam para prestar o seu depoimento. E qual a consequência depois disso? Ele ia ser solto novamente e absolvido. Então, olha só o prejuízo que acaba causando um enorme descrédito para o sistema de justiça, porque a pessoa se limitou a dar uma orientação de que o processo estava em andamento. Espero que, se você está passando por uma situação dessa, essas informações te ajudem bastante a não aceitar mais esse tipo de orientação, que você faça questionamentos, que você faça a pessoa te explicar realmente qual a fase que o seu processo se encontra e te explique por quê, o que falta fazer, porque vai que você tem condições de dar o chamado impulso processual para que o seu processo judicial caminhe em direção ao encerramento. Esse foi o nosso vídeo de hoje, a gente se vê por aqui, um abraço.